Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um conto bastante interessante da obra Sagarana, de João Guimarães Rosa, que é o conto de São Marcos. Preliminarmente, é interessante que nós nos atentemos ao fato de que Guimarães Rosa foi um autor-escritor da terceira fase modernista ou terceira geração modernista, conhecida como a geração de 45. Nessa fase, houve bastante conhecimento acerca do experimentalismo com a linguagem. E é por isso que é importante que nós conheçamos essa obra tão famosa do João Guimarães Rosa, que é Sagarana. Dentre os 9 contos componentes da obra Sagarana, tem um de particular interesse para nós, que é o conto de São Marcos. Esse conto vai falar resumidamente o seguinte: o conto ele se passa no Calango Frito, que é um povoado, e nós começamos a ler a história já com um narrador, que de primeiro momento não se nomeia, não tem nenhum nome, mas nós começamos com ele falando a respeito do fato de que ele não acredita em feitiçaria, mas acredita em superstições. Ou seja, já temos aí uma contradição, talvez. Nesse sentido, ele já nos alude a uma passagem brincando com o leitor. Por que eu falo isso? Porque tem um certo momento no início que ele diz assim: meu xará João de Barro, como se estivesse fazendo alusão ao próprio autor da obra Sagarana, ao João Guimarães Rosa. Então nós vemos aí que talvez seja uma brincadeira do próprio autor em fazer-se confundir na personalidade de narrador e de autor. Secundariamente, com a narração seguindo, o narrador também se nomeia José ou Izé, fazendo uma alusão a que todos nós, ou a qualquer um de nós, poderia estar naquela situação. Então eu, você, seu professor, sua mãe poderia estar passando por aquela mesma situação que o narrador está passando. Poderia ser um José, um João, um Paulo. Nesse sentido, ele faz uma segunda menção a esse segundo nome, que seria José ou Izé, ou João Guimarães Rosa, brincando com o leitor já no início da narrativa. Seguindo a narrativa, o narrador ele acaba falando a respeito de um tal negro chamado João Mangolô. João Mangolô era um feiticeiro do povoado de Calango Frito, e a cozinheira do narrador, do Izé, a Sainha Rita Preta, o alertava para ele não ficar brincando com as crendices dos outros, porque isso poderia ser perigoso. Só que o Izé não se importava com isso. Então todo domingo ele passava perto da cabana do João Mangolô e caçoava do negro. Porém, teve um determinado dia que o Izé passou por essa mesma cabana do João Mangolô e recitou os 3 mandamentos do negro, dizendo para o João Mangolô que, primeiro, todo negro é cachaceiro; segundo, todo negro é vagabundo; terceiro, todo negro é feiticeiro. O Mangolô ficou muito enfurecido, bateu com a porta na cara do Izé, mas o Izé não se ateve a nada, não ligou, simplesmente continuou percorrendo a jornada dele. Na verdade, o Izé, ele era um admirador da natureza, então ele estava indo para a floresta, como ele fazia sempre, para observar a natureza. E ele passou pela cabana do João Mangolô e resolveu proferir essa ofensa. No caminho em que ele estava passando pela floresta, admirando a floresta, ele encontra um amigo dele, o tal de Aurísio Manquitola. Aurísio Manquitola era um homem muito conhecido no povoado, especialmente por contar causos populares. E ele tinha muito medo de uma tal oração, ou uma reza, chamada São Marcos, que era uma oração considerada muito perigosa. E o Izé caçoou disso. Tanto caçoou que ele acabou proferindo essa oração de São Marcos. E para que o Izé acreditasse no que o Aurísio estava dizendo a respeito da oração, o Aurísio contou uma história para o Izé a respeito de um tal Tião Tranjão, que um determinado indivíduo chamado Gestal da Gaita acabou ensinando essa oração para um tal de Tião Tranjão, que se encontrava preso, e o Tião Tranjão acabou se libertando da prisão rezando essa oração. E aí ele quis mostrar com isso para o Izé o poder da oração. Só que o Izé não ligou. Então, ele continuou percorrendo o seu caminho, a floresta, e num determinado ponto da floresta ele começou a travar um desafio poético com um indivíduo que ele não conhecia.
Na verdade, ele começou a travar esse desafio poético com o indivíduo através de bambuzais. Então, ele escrevia no bambu, o indivíduo escrevia embaixo. Ele escrevia no bambu, o indivíduo escrevia embaixo. Então, ele começou a travar esse desafio poético e nomeou essa pessoa até então desconhecida, né, de quem será. Nesse sentido, mostra aí até uma referência à própria metalinguagem, né? Só que ele não se ateve muito a isso também e continuou percorrendo a floresta, admirando a natureza. Até que em um determinado momento, ele acabou ficando cego. Ele ficou cego. E ele ficou desesperado com aquela situação, porque ele não estava entendendo o que realmente estava acontecendo com ele. De repente, ele estava bem e do nada ele fica cego. Ele até pensou que fosse um eclipse total, que toda a floresta, todos os animais estivessem passando pela mesma situação. Mas ele viu que não, que era um negócio particular dele. Nesse momento, ele acabou tendo que se orientar por outros sentidos que não a visão, como a própria audição, o próprio tato. Então, para ele poder se guiar naquela floresta que ele conhecia, e isso é importante que nós digamos, ele conhecia toda aquela floresta, ele teve que se guiar por outros sentidos que não a visão. Em um determinado momento, ele acabou recitando a oração de São Marcos. Ele lembrou da história que o Aurísio contou para ele, quando Tião Trangião estava na cadeia e conseguiu se libertar fazendo essa oração, proferindo essa oração. Então ele fez o mesmo. No que ele fez o mesmo, recitando essa oração poderosa de São Marcos, é como se tivesse dado um estalo. Por que um estalo? Parece que ele teve a compreensão de que ele sabia o que realmente estava acontecendo com ele, que aquilo que estava acontecendo com ele, na verdade, era a obra do João Manggolô. Então, quando ele recita essa oração, ele acaba, por uma força desconhecida, sendo guiado até a cafua, até a cabana do João Manggolô, e acaba, quando no momento que ele está recuperando a visão, ele acaba, aparece-nos a cena, no conto, inclusive, que ele está com a mão no pescoço do João Manggolô, está segurando o pescoço do João Manggolô. E ali o negro acaba confessando para ele que ele tapou os olhos do Izé para que o Izé não visse negro feio. Ou seja, foi uma forma de vingança. Devido a tudo isso, o Izé acaba vendo o poder do negro, mas também acaba falando para o negro que é melhor que eles fiquem amigos, que o negro já viu que ele tem reza braba, santo forte, então é melhor que eles fiquem amigos. E de uma forma irônica, talvez, o Izé dá uma nota de 10 mil réis para o Manggolô. E aí nós podemos pensar em alguns sentidos para isso. Ele com certeza pode ter visto o poder da crença do outro, do negro, do feiticeiro, independentemente de ser feiticeiro ou negro, mas ele viu o outro, a crença do outro, e talvez por isso que ele quis forçar, estabelecer essa amizade. Como ele também ele pode ter realmente visto o valor da crença do outro sem pensar numa possibilidade que o negro lhe fizesse algum mal. Então aí fica um final um pouco ambíguo para nós. Mas, pela questão da nota de 10 mil réis, dá a entender que o Izé ficou com medo, né? Ele ficou com medo do João Manggolô, que o João Manggolô ficasse realmente fazendo aquelas feitiçarias dele recorrentemente, e aí ele quis estabelecer a paz, como se nada tivesse acontecido, e ainda quis sair por cima, no sentido de dizer que ele tinha reza braba e santo forte. E aí, pessoal, é o resumo do nosso conto, que é São Marcos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam João Guimarães Rosa, não só o conto de São Marcos, como os outros tantos contos imprescindíveis dele.